Shalom, shalom, gente. Que o Eterno abençoe as vossas vidas. Vamos mais um dia hoje, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco, né, de um dos braços que são atrelados, né, à soberba, né? Então, nós começamos agora, Alda. Shalom, Grazi. Você chegou na hora. Então, gente, essa parte da soberba, né? Essa parte alinhada com um dos braços, né, do orgulho, né? Nós estamos nessa camada de orgulho e a soberba ela é um sentimento, né, de superioridade, né? Ela atravessa a arrogância e a dura cerviz, né? Shalom, Daniel. Boa noite, meu amigo. Tudo certinho? Que Deus te abençoe. Então, gente, o fruto, né, da soberba, né? Ele sentimento, né, na verdade. Esse sentimento faz com que a gente venha nos achar que nós somos melhores do que os outros. E aqui nos leva a entendimento sobre Jesus, né? Quando porventura estava cumprindo o seu propósito aqui na Terra, né? Por mais que, né, filho, né, de Deus e tudo mais, mas sempre se manteve humilde, né? Nunca se achou melhor do que os outros. Porventura, né, convidou 12 para fazer parte do ministério em si, né? Ele poderia, evidentemente, sozinho, mas escolheu 12, né? Então, nós observamos, né, que conseguimos vencer, né, não só o orgulho, mas toda essa camada com muito quebrantamento, com muita humildade, e nós não somos, né, melhores do que os outros, e muito menos melhores do que Deus. Existem pessoas, né, que se acham melhores porque estão com a situação, né, seja financeira, seja social, seja lá o que for, melhor do que alguém, né? Nós observamos, né, eu porventura observo muito isso desde a escola que os meus filhos eles frequentam, né? Algumas crianças elas, né, elas agem de uma forma soberba e a gente observa muito a criação, né? Porque cega até os próprios pais. Eles acham normal certas coisas. Porque a soberba, ela cega a gente. Um dos pontos da cegueira é a soberba, né? A, a soberba, ela engana. Shalom, Letícia. Essa soberba, ela causa a insensatez. A pessoa fica com falta de humildade mesmo. E essa falta de humildade, gente, nos afasta de Deus. Afasta até um ponto da gente se achar, né, que é melhor que o outro, basicamente, gente. Seja, eu conheço mais Bíblia, eu tô assim, eu tô assado, né? Eu creio que nós já passamos por situações de pessoas que foram soberbas conosco, ou nós fomos soberbos. E o Senhor teve que, né, nos colocar, né, na prensa para que nós pudéssemos ver realmente, né, os nossos atos. Então, gente, essa falta de humildade nos afasta de Deus. Então, o orgulho nos afasta de Deus, a arrogância. E o que acontece aqui? Tudo isso nos leva para um abismo.
Shalom, Natália. Por isso que o importante aqui do que nós estamos fazendo, né, já faz semana já, e hoje é mais um dia, né, é que nós venhamos examinar. Sempre que vocês obtiverem algo de conhecimento, algo que biblicamente, né, possa trazer você a meditar, é para você se examinar. É para você observar em você. Então, examine seus atos, né? Examine o ato em si, porque a humildade é o contraponto, é a solução, né? Em um ringue, podemos colocar a soberba e a humildade aqui. A própria Bíblia fala, né, que Deus humilha os soberbos. E aqui, o que acontece com os humildes? Eles são honrados, porque perante Deus nós somos iguais. Vamos ler aqui um pouco Isaías capítulo 14 aqui, gente. Isaías capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá estes povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam desde que tu caíste. Ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além desde o profundo se turba por ti, para te ir ao encontro da tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar os seus tronos e todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco e és semelhante a nós? E aqui é o mais importante do texto, né? Que é profundo, né? Versículo 10, versículo 11: derribada está na cova a tua soberba. A palavra soberba aqui, gente, é exaltação, né? Que é gaon, que é excelência. Se refere, né, ao orgulho, à arrogância, ao mau sentido, a se elevar, né? Então, continuando. E também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos. Gusanos, gente, são vermes, são larvas, tá? E os vermes são a tua coberta. Como que caíste? Olha só. Ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Gente, esse texto está dando uma revelação do próprio Lúcifer, tá? Então, aqui passa a estrutura do texto, né? E já vai para uma revelação aqui, em que a raiz aqui está atrelada, né, ao orgulho diante da soberba.
Como vocês sabem, né? Eu estou em Isaías capítulo 14. Estou no verso 11. Observamos aqui uma das características alinhada, né, a Lúcifer, né, a questão do, né, da música em si. É um dos pontos. Vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Podemos colocar aqui, né, gente? A inveja, né? Versículo 15: contudo serás precipitado para o reino dos mortos. Olha o caminho dele, né? No mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos transpassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Então, não é lembrada, gente. As gerações, tá? Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais. Então, o que acontece? Algo que é atrelado ao pai, a ação do pai recai sobre o filho. Aqui nós devemos pensar muitas das coisas em ataques geracionais, né? Em que, às vezes, na nossa infância, na nossa vida adulta, muitas das ações erradas nossas, né? Elas atrelam muitas das coisas, até o contexto geracional, para que não se levante e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes. Gente, é apagado realmente a pessoa e também, né, os filhos, né? Então há uma caça aqui, há uma matança aqui geracional, ou seja, há maldição. Os descendentes e a posteridade, diz o Senhor, reduzi-la-ei a possessão de ouriços e as lagoas de águas. Varrei-la-ei com a vassoura da destruição. Olha só, para vocês que não sabem, existe uma vassoura que varre e realmente limpa tudo. Diz o Senhor dos Exércitos, tá? Tem outro texto aqui que a gente desce um pouco, gente, a gente vai observando que ele está atrelado no capítulo 16, tá? Então, posteriormente, dá uma lida no capítulo 16, que é muito importante para essa questão nossa aqui, tá? O da vassoura ele está no capítulo 14 do final dele, né? Que é o versículo 23, Cristiane. Isaías capítulo 14, do versículo 23. A galera do profeta que já viu a vassoura da destruição já fica em alerta aí, viu, gente? Porque quando varre, varre. Não fica nada. Essa galera do profeta. Tá pensando que essas coisas aparecem tá na Bíblia, não é, gente? Tá na Bíblia. Salmos 10, gente. Para a gente ler um pouco e depois bater um contexto sobre essa parte da soberba.
Salmos capítulo 10. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação com arrogância. Aí nós já enxergamos aqui a parte da arrogância, né? A arrogância aqui, ela atrela como orgulho, né? Ou seja, o ato da pessoa se elevar, né? Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, ah, porque eu tenho conhecimento, ah, porque, né, eu sou assim, eu sou assada porque eu tenho dinheiro, ah, porque não sei o que, a minha família, tal, tal, ah, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Bate no elevar-se, né? Os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, olha a soberba aqui, gente, soberba está atrelado aqui com exaltação, com altura, né? Não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. Olha só como os soberbos agem. Jamais serei abalado. Observa que é no íntimo. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição. Então, olha só, o soberbo aqui, né? Ele, no seu íntimo, ele, ele fala que ele nunca será abalado. Então, ou seja, tudo que envolve ele nunca, né, vai ser derrubado, nunca vai ser destruído, né? Sejam as riquezas, seja a família, seja o que for, ele não vai ser abalado. Porque a característica do soberbo, né, até biblicamente, é os lugares altos, né? Os ambientes altos. Então, eram povos que viviam em montanhas altas. Então, tudo que você imaginar de montanha alta, de Babilônia, torre, tudo que é essa parte da elevação, para olhar as pessoas, né? Aqui, ó. Então, todo mundo tem que ficar abaixo, né? Do soberbo, do arrogante, tá? De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição. Então, olha só, a boca que está atrelada com alguém que, né, ou fala palavrão ou amaldiçoa. Gente, isso daqui pode estar tão próximo de você que você nem imagina. Um irmão pode gerar isso, né? Um irmão pode dizer, olha, seja amaldiçoado, viva nessa desgraça aí, porque você escolheu assim, assim o resto da sua vida, não sei o quê, não sei o quê, e já vai falando palavras de maldição. Às vezes a pessoa está numa situação tão ruim, aí o próprio irmão, o próprio pai, a própria irmã, o próprio tio, piora a coisa, porque a palavra tem poder, né? A palavra tem poder, e aí piora tudo. E aí, gente, se não tiver Deus, a misericórdia de Deus e né, um caminhar de instrução para a pessoa aí, né, destruindo essas palavras de maldição, acabou. Né? É terrível, a pessoa não consegue sair. Enganos. Então, outro ponto. O soberbo, ele é enganador. Gente, eu estou traçando aqui características para vocês irem analisando. Será que eu proferi maldição? Será que sem eu entender, né? Lá atrás eu nem conhecia Deus, mas, né? Eu falava mal do meu irmão, eu falava palavrão com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai. Desculpa, gente. Ah, e e aí isso, gente, é preciso ter as anotações para que nós venhamos pedir perdão, né? E fazer com que essas palavras sejam recolhidas, tá? Outro ponto é o engano. Então, é alguém enganador, é alguém traidor, né? Ele vai trair, ele vai enganar. E é alguém que a palavra que fala opressão. Então, essa palavra opressão é alguém que,
né? Trabalha com injúria, é uma pessoa enganosa, fraudulenta. Então, olha só, debaixo da língua, olha o que tem. Tem insulto e tem iniquidade. Versículo 8: põe-se de tocaia nas vilas. Olha só como ele age, né? Trucida os inocentes nos lugares ocultos. Ou seja, gente, ninguém tá vendo. Eu vou enganar aqui, né? Seus olhos espreitam o desamparado. Olha só. Os olhos do soberbo, eles ficam na espreita, né? E atacam quem, gente? O pobre, o miserável. Eu lembrei agora do negócio do INSS, né? Pega o pobre, pega o miserável. O cara já tá mal. Aí vem mais ainda o olho gordo, né? E aí jorra o fraudulento também, né? Versículo 9. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar quem, gente? O pobre. Apanha-o e na sua rede um enleia. Abaixa-se e rasteja em seu poder. Parece uma serpente, né, gente? Que caem os necessitados. Aliás, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu. Virou o rosto e não verá isto nunca. Olha só. É incrível, né? Ou seja, eu vou fazer as minhas coisas aqui erradas e Deus virou o rosto já. Ele não vê. Gente, aqui entra tudo, né? Tudo que a gente imagina, acho que Deus não é onisciente, né? Não é onipresente, não é onipotente, né? Então, a presença de Deus a gente acha que não tá. Então, eu vou fazer aqui, Deus virou o rosto, ele não vai ver que eu estou errando aqui, que eu estou pegando o dinheiro dos outros, que eu estou fazendo isso aqui, que eu estou fazendo aquilo ali, que eu estou, né, fornicando, que eu estou fazendo isso, aquilo outro. Versículo 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Quando a mão dele vem, misericórdia. Não te esqueças dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhe a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo de quem, gente? Dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Ou seja, vai inclinar os seus ouvidos para escutar, para dar atenção, né, aos nossos clamores. Versículo 18, para fazer justiça, de novo repetindo, ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há nada que possa esconder de Deus em toda a criação. Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar conta, com certeza. Então, gente, nós já falamos sobre, né, um pouco do orgulho, o mover dessa soberba, dessa arrogância e do sentimento de superioridade. Então, o soberbo, entenda, ele tem é como uma visão distorcida dele próprio. Ele próprio. Gente, ele não se acha. Sabe aquelas pessoas que machucam os outros e acham normal?
que humilha e acha normal. Gente, você errou? Você matou? Você fez aquilo, aquilo outro? Se acabe ali. Gente, o soberbo ele age, né, com orgulho, né? Porque eu não fiz isso, porque eu não sou assim, eu não sou. Quando nós vamos ver Jesus, é totalmente diferente. Quando nós observamos os milagres, a palavra, as parábolas, as ações de Jesus sempre foram para os mais humildes. A mensagem, gente, nunca foi para um soberbo, nunca foi para um arrogante. Jesus sempre andou ali, ó, resgatando aqueles, gente, que sofriam dos orgulhosos, dos arrogantes. Quem foram aqueles que, né, crucificaram? Os arrogantes, os idólatras, os orgulhosos, os soberbos, aqueles que se sentiam superiores. Porque eu conheço a palavra. Porque a Bíblia diz isso e é assim. E quem é você, cruz? Só porque podemos dar N exemplos aqui, gente. Só porque nós possamos estar numa, né, podemos dizer, em um lugar, em um ambiente, em uma casa, em um trabalho, seja lá o que for, melhor do que o outro, é algo muito perigoso aqui, porque a soberba leva à ruína. A soberba é se achar superior. Gente, e não precisa de muito para isso. As pequenas ações, eu quero que você pense nas suas pequenas ações. Como estão sendo as suas pequenas ações? Porque às vezes nós não achamos, mas as raposinhas, as soberbas raposinhas que se escondem, revelam quem nós somos. Falsos. Na frente de uma pessoa, nós agimos de uma forma. Já de uma outra pessoa, nós agimos de outra. Nós colocamos máscaras conforme a pessoa. E aqui que está o perigo. Vou ler agora Jeremias capítulo 48, né? Vamos dar uma lida aqui, gente. Jeremias capítulo 48. Pegar aqui o verso para a gente. O verso 29 e 30. Olha só. 29. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba. Olha só, é extremamente soberba, extremamente orgulhoso da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria, ou que é a palavra altura, exaltação, grandeza, soberba, e da altivez do seu coração, ou seja, da arrogância do seu coração, né? Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas gabarolices, que é a palavra mentira, né? Nada farão. Então, o soberbo é mentiroso também, né? Então, aqui é um caso extremo que Moabe aqui, né? Essa estrutura aqui que nós estamos lendo, né? Não vou ler, né, amplamente, mas Moabe, né? Aqui nós observamos, né? Essa terra em si, essa estrutura e que também, né? Se estrutura na questão da soberba de se achar mais importante aqui do que Deus. Porque o soberbo, gente, ele despreza e acha pessoas todas inferiores.
A soberba, gente, ela é perigosa. Por isso que eu estou falando para vocês. Nós precisamos nos analisar. Porque a soberba, ela torna a pessoa insensível, insensata. E ela cega. Você pode imaginar que não é. Você pode imaginar que é algo grandioso. E não é. Eu posso dar um exemplo de soberba que vai chocar vocês. Quando nós chegamos a Deus, sempre no nosso egoísmo de querer o que Ele tem. Nos faltou finanças, adoeceu um filho, adoecemos, estamos precisando porque algo aconteceu na nossa vida, só procuramos Ele. Ah, porque eu sou de Deus. Ah, eu sou profeta. Ah, eu sou o apóstolo. Ah, eu sou o pastor. Eu me torno soberbo. E o soberbo se torna egoísta. E aí o egoísta, ele quer os seus interesses acima de tudo. Ou seja, como exemplo, vocês estão aqui, mas eu quero o que vocês têm. Eu não quero o que vocês são. É como nós. Eu quero o que Deus tem para me dar e não o que Ele é. Ou seja, eu quero o que você tem no seu bolso, mas eu não quero, né, intimidade com você. Eu não quero libertar você. Eu não quero me sentir intimamente com você. Eu não quero relacionamento. É o que mais se tem, gente. Ah, eu quero multidões. E aqui o que acontece na nossa vida, em vez de adorarmos a Deus e o que Ele é, nós acabamos adorando a nós mesmos. Ah, porque a minha igreja. Ah, porque eu. Ah, eu tenho uma multidão de gente. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Ah, porque você está assim nessa situação. Ah, eu não estou. E eu vou me adorando. Eu vou me adorando. Ah, eu posso. E eu vou desprezando o poder de Deus. Gente, e aqui eu falo para vocês que já são libertadores e vocês que já se movem. Toma muito cuidado. Ah, porque eu já consigo fazer isso. Eu consigo fazer aquilo. Gente, quando eu me movo com libertação, eu me movo num nível de humildade, de oração tão grande, um temor tão grande. Senhor, é o teu poder, é o teu poder. Eu não posso esquecer isso. Senhor, é dessa maneira. Vai, vai. É o Senhor, sempre. E é dessa maneira que nós nos caminhamos na humildade, gente. Senão, não consegue. E o contraponto aqui é o soberbo. O de achar que eu tenho um valor maior do que as outras pessoas. Ou eu me mostro melhor do que os outros. Ou eu vou me humilhar. Eu vou apontar em que eu vou achar, né, aquela pessoa inferior a mim. Eu vou humilhar. E aí eu vou pondo a minha vontade acima. Da vontade de quem? De Deus. Eu estou colocando isso para vocês se perguntarem se a sua vontade está acima da vontade de Deus. Porque, gente, o final não é legal. O final é a humilhação. O soberbo, ele não entende que a vida dele é uma total dependência de Deus. Assim como outras pessoas, gente.
E aí o que acontece? Ele tem atitudes insensatas e ele cai na desgraça. Não é na graça não, tá? É na desgraça. Para o soberbo, gente, é a humildade, é a solução, é essa. Porque Provérbios fala isso, né? Provérbios de 29, né? Deus humilha os soberbos, mas honra os humildes. Sabe? Nós somos diferentes. Algumas pessoas são mais inteligentes, outras não, outras mais bonitas aos olhos, né? E outras mais ricas. Mas isso para Deus não significa, gente, nada de grau de superioridade. Sabe por quê? Porque Deus abençoa cada pessoa de uma forma diferente. Porque para Deus, todos têm o mesmo valor. Seja você que esteja na sua pior situação da sua vida. Para Deus, você tem valor. Porque apesar do que você esteja passando, né? Eu e você, nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus. Eu e você, nós somos. E todos nós somos pecadores. Eu e você. Na verdade, nós merecemos o castigo pelos nossos pecados. Mas diante da misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, cada pessoa, eu e você, nos é elevado, né, diante da misericórdia e do amor do Filho, que nos faz, né, ter o poder da vida eterna. Quando nós reconhecemos, gente, e alinha aqui a humildade. Olha, o orgulho, ele é um grande gerador de conflito. O orgulho gera filhos que não escutam pais. A soberba leva a isso, que o final do filho não é legal. E aí nós nos perguntamos hoje, diante da soberba, você conseguiu anotar se você tem raízes profundas nisso? Será que dá para você pedir ao Espírito Santo para ele poder levar você a entender as suas raízes? Leva você a reconhecer para fazer com que você venha arrancar realmente essas raízes? Será que dá para a gente ser sincero com nós mesmos? Nossa, eu tenho uma brecha aqui. Eu preciso que seja arrancado. Senhor, eu reconheço. Eu reconheço, Senhor. Será que na verdade nós somos dispostos a isso? Será que nós somos sinceros perante o Senhor para reconhecer isso? Que nós machucamos pessoas? Que nós falamos coisas com pessoas que já estão muito machucadas em situações terríveis? Que nós somos aqueles que levam as pessoas mais para um buraco profundo? Você acha que eu ou você não iremos, no dia X, o Senhor perguntar? Eu coloquei você com essa pessoa aqui. Ela não estava legal, ela não estava numa situação tão legal. Por que você piorou a situação dela? Por que você não fez com que ela reconhecesse o erro dela? Mas você piorou. Você sabia que ela já pensou em se suicidar, se matar, fazer isso ou aquilo? E você, na sua arrogância, na sua soberba, piorou a situação dela. Nós precisamos ser sinceros conosco, gente. Verdadeiros conosco. Será que nós podemos nos dedicar mais em sermos humildes? Ser sinceros com Jesus?
Sabe? Essa soberba, que é esse sentimento que a pessoa fica se valorizando, né? A pessoa se valoriza a si mesma, gente, em relação aos outros. Sabe aquelas pessoas que se comparam, que têm esse sentimento, né, de se gabar? Ah, eu tenho essas qualidades. Ah, porque eu tenho pós-graduação. Ah, porque eu tenho mestrado. Ah, porque eu fiz aquilo, aquilo outro. Sabe aquelas pessoas que o passado dela foi cheio de coisas? Ah, porque no meu passado foi isso, 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 isso. A pessoa não consegue viver o novo de Deus. Ela precisa voltar no seu passado. Ela não consegue viver um ciclo novo. É um perigo que é o orgulho. Que esse orgulho leva a pessoa a essa soberba. Porque a soberba, ela é, na verdade, uma atitude orgulhosa. A pessoa chega a ser ousado em fazer, gente, o que é ruim. Ela se vangloria. Ela se compara, né? Ela, na verdade, são pessoas que no interior dela, quando você é tão visível que é colocado para fora isso, gente, gera, sabe o quê? Complexo de inferioridade. A pessoa, dentro dela, ela tem esses problemas. Porque é uma pessoa prepotente. Será que algum de nós fomos alguém que demonstramos sempre que nós temos razão? Será que você já foi assim, soberbo? Ah, eu tenho razão sempre, né? Que gera o quê? Gera mais um braço aqui, né? Gera vaidade. Gera uma ostentação dos meus próprios méritos, né? Ah, porque eu, né? Gera virtudes, né? Ah, porque eu conquistei isso. Ah, porque eu conquistei aquilo. Ah, porque não sei o quê. Soberba, gente. É. E são pessoas que mostram, né? Que demonstram, assim, né? Uma resistência. Gente, pessoas resistentes não conseguem pedir perdão. Não conseguem perdoar. E elas não pensam em mudança. Não, porque eu sou assim, né? É a síndrome da Gabriela, né? Ah, nascer assim, vou morrer assim. Por quê? Ah, não, tudo que eu faço, tudo que eu coloco a mão dá certo, não sei o quê. Que é a natureza do domínio do orgulho. É um pecado terrível esse, gente. É o mal do orgulho. Sabe qual é o problema do orgulho, gente? É que o adversário é o próprio Deus, gente. O orgulhoso confronta com o próprio, tá no ringue com o próprio Deus, gente. Ou seja, eu tô brigando com o meu Criador. Que terrível é isso. O orgulhoso, o soberbo, o arrogante, ele briga com o próprio Deus. Vocês lembram do que a gente estava falando sobre, né? Saul foi com o próprio Deus. É muito complicado aqui. Por isso nós precisamos nos examinar essa superioridade terrível, porque esse orgulho ele provoca guerra. Aliás, ele provoca quedas. Então nós precisamos agradecer a Deus pela misericórdia dele, gente.
né, a misericórdia dele por nos ter, né, nos mostrado, né, olha, filha, você era assim. Eu sei que nós somos daqueles que reconhecem, nossa, eu era assim, Deus. Meu passado foi muito orgulhoso. Quantas pessoas eu feri? Quantas pessoas, né? A minha boca proferiu maldição. Quantos sentimentos ruins eu tive. Quanto eu fui orgulhoso. E esse é o ponto. Precisamos pensar nisso, que o orgulho ele tem camadas profundas, raízes que nós precisamos reconhecer primeiro. Sabe fazer aquela listinha para poder ir aos pés de Jesus, que são as raízes de orgulho, que estão aonde, gente? No inconsciente, nos ambientes iníquos. Quando a gente observa, né, provérbios, né, nós alinhamos os próprios olhos altivos, que são abominações ao próprio Senhor. Quando nós observamos também a arrogância, a própria a palavra em si, a arrogância do homem, ela será humilhada. Gente, e o homem será abatido. Então aqui só o Senhor será exaltado, gente. Nada. Aí a gente observa Jesus, né? Jesus disse o quê? Quem a si mesmo se exaltar, olha só, quem a si mesmo, eu mesmo me exalto. Pera, eu sou assim. Ah, porque eu conquistei isso. Ah, porque, né? Esse será humilhado, gente. Ou seja, tem um prazo de validade. Sabe aquelas pessoas, né? Que sobe, 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 depois, ó, ladeira abaixo. Por quê, gente? Tiago 4, né? Acho que é o verso 6. Ele fala que Deus se opõe aos orgulhosos. Gente, é o próprio Deus. É uma confrontação do próprio Deus. A oposição aqui é contra o próprio Deus. E Deus não tolera o homem arrogante, aquele que tem um coração orgulhoso. Quando a gente vai ver o orgulho, gente, ele está na Bíblia por completa, praticamente. É o tal do rei na barriga, Leliane. Isso mesmo. É a soberba. Entende o que eu passei para vocês fazerem dos sentimentos que precisam ser arrancados do estômago? São sepulturas. E é preciso anotar, gente, o que você nem imaginar, arranca, faz com força, com fervor, porque isso vira uma doença. É terrível isso. Porque quando a gente joga aqui para vocês alinharem a mente, está no inconsciente. E aí desce e gera toda essa estrutura do gerar aqui, né? E vai, né, apodrecendo e vai matando aos poucos. Então é real isso para você, né, avançar. Porque o orgulho, o intuito dele é governar, gente.
O orgulho, ele gera, gente, discórdia nos lares, confusão, separação, divórcio, inimizade entre irmãos, gera entre pais, pai e filho, filho e pai. Por que eu estou falando isso para você? Porque o orgulho incita competição entre pessoas. Ah, eu sou melhor que você. Isso é orgulho, gente. Ele gera isso. Gente, é tão terrível que o próprio orgulho. Ah, eu tenho orgulho do meu corpo. Olha só, meninas, eu tenho orgulho do meu corpo. Ó, orgulho do meu corpo. Então, o que eu faço? Sensualizar. Por quê? A minha soberba. E isso é oculto, né? Apesar de não, né, admitir isso, se torna um padrão. E aonde atrela o orgulho? Porque agora eu tenho rivais femininas. Então eu analiso, né, essa questão. Já os homens, né, a gente observa muito isso, né? O homem, uma classe de homem, eles competem entre si no físico, né? Ah, porque eu tô aqui, né? Ah, porque eu tenho essa posse, eu tenho esse carro, eu tenho essa moto, ah, eu sou ousado, ah, não sei o quê. Orgulho. Porque aqui o orgulho, né, ocultamente, ele vai liberando as chamas, os desejos de quê? Ilícito. E aqui ele entra o pecado sexual, dentro do orgulho, que são brechas. Gente, é uma aspiral. Entende que a gente caminha para uma questão de um sentimento que pode até lá em outro? Né? É uma contaminação mesmo. Grande, grande, grande. Que pode gerar ódio, raiva, fúria, tudo. E o orgulho e essa soberba, ele gera problemas sérios, conflitos, sofrimento, desgosto, gente. Sabe? Imagine um pai e uma mãe desgostoso, porque criou filho para isso, para aquilo, né? E, e o filho só decepciona em casa, ou onde quer que ele possa estar. Se coloca no lugar de um pai e de uma mãe, não é legal. Não é legal. E às vezes um pai e uma mãe vai morrendo, vai acelerando coisas por desgosto. Qual é a raiz? Né? O orgulho, porque o filho não escutou o pai e a mãe. Entende que tudo tem uma ligação, gente? Tudo tem uma ligação. Porque o orgulho gera algo egocêntrico, né? Porque, na verdade, desde o início, isso é um mal, que é a rebelião que nós falamos. Quando o próprio Lúcifer, em seu coração, né? Eu subirei ao céu. Olha, eu subirei ao céu. Aonde? Lembra do texto que eu falei para vocês logo no início, que a gente leu? Leu? Acima das estrelas de Deus. Né? Exaltarei o meu trono, né? Então ele quis o quê? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui é uma atitude altiva, ou seja, que levou, né, esse rei do orgulho, né, a ser expulso do céu. E na verdade aqui no mundo do que nós nos encontramos, ele jaz no maligno. E Satanás, gente, ele utiliza esse orgulho. Esse orgulho provoca ciúme, ira, raiva, perversão, ódio. Imagine características e sentimentos dos homens. Onde está a raiz?
né, que trouxe essa maldição vinda de Lúcifer, né? O orgulho em si, em que ele se utiliza, gente, para envenenar nós. Aonde? O coração, para petrificar o coração. Só que nós precisamos caminhar para onde? Para buscar esse reino de Deus, que é governado por quem? Por Jesus, Yeshua, o Cordeiro humilde, manso, sem mácula. E ele é manso e humilde de quê? Coração, gente. Então, vamos analisar a nossa vida dentro de nós. Vamos convidar o Espírito Santo para poder ele estar nos ajudando a listar isso diante dessa natureza carnal nossa, né? Que é permeada por esse orgulho. Vamos nos levantar para isso hoje, para que essa semana nós venhamos orar nesse intuito, porque esse pecado é terrível. Ele é, podemos colocar, né? É impregnável no coração humano. E a gente não imagina o quanto ele é, né? Grande, deve ser combatido. Então, não ache que é qualquer coisa. Não ache porque você, porque eu já ouvi falar, porque eu já tal. Refaz os seus textos. Refaz aquilo que você já fez. Será que ainda há algo? Será que você ainda age assim com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos? Será que você se exalta com qualquer coisa? Será que se você se envaidece com qualquer coisa? Especialmente também a curte dos outros. Será que ainda existe um padrão aí de orgulho, de soberba, de arrogância? Será que ainda tem essa tendência aí? Ou realmente nós somos sinceros? Então, volta para si mesmo. Orgulho. Senhor, me perdoa porque eu sei que eu aprendi que o Senhor resiste aos soberbos. E eu vou encarar agora a minha realidade. Ela é essa aqui, Senhor. Olha, errei aqui, ali. Eu preciso pegar com que o Senhor me cubra com o seu manto de humildade, com o seu manto de mansidão. Que eu seja manso e humilde com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. Que eu seja manso e humilde com todos os que fazem parte da minha vida. Será que eu consigo? Sozinho, não. Com o Espírito Santo, sim. Porque é ele que vai dar entendimento. Olha, você está caminhando, está se desviando. Isso é uma atitude orgulhosa. Volta para o caminho, para a verdade e para a vida. Não resiste a Deus. Não resiste a Deus. Se converta de forma verdadeira mesmo à sua vida. Entrega esse fardo pesado, né? Começa a se encher de paz, de alegria você. Está na hora dessa dureza, né? Ser quebrada já. Para de controlar, né? Os seus caminhos. Para de querer controlar Deus, de controlar tudo. Até os propósitos dele para com a tua vida. Até quando iremos resistir ao que o Senhor quer que nós venhamos fazer? Até ao ponto de a gente passar pelo deserto da vida, gente. Eu falo comigo mesmo.
Porque não é fácil, gente. A gente fica ali, né? Senhor, que terrível é passar pelo vale da sombra da morte, né? Gente, a maioria de nós já ouviu falar, a maioria de nós já ouviu pregações, mas na verdade a gente já pregou. Mas contudo, viver é outra coisa. Quando tiver difícil, mais difícil na sua vida, que é o momento de ser forjado, qual vai ser a sua reação? Como você irá ficar no momento de deserto da sua vida? Ficará arrogante, presunçoso, orgulhoso, insano? Será ignorante com todo mundo? Rebelde? Independente de Deus? Ah, porque eu estou na miséria, eu estou na pobreza. Ah, porque agora é só morte na minha vida. Ah, por que, Senhor Jesus? Porque comigo, eu que faço tudo para ti, eu que estou aqui assim, assim. Pois é, pois é. Será que nós não temos algo para ser espremido mais ainda, que nós não queremos largar? O que você ainda não quer largar? O que do seu passado ainda o orgulho deixa com que você não largue? O que, afinal, ainda? Você esquece que você é barro? Pois é. O Senhor quer nos moldar e arrancar as pedras no meio desse barro, para que esse vaso seja forjado sem as pedras. Então, que o Senhor possa abençoar tua vida e que nós venhamos fugir desse orgulho. Que o Senhor possa remover esse orgulho de dentro da gente. Porque esse orgulho, gente, é terrível. A arrogância, a soberba. Só existe uma saída. Não tem mais de uma saída. A única saída é Jesus. Não tem. É Ele. Só Ele. Evidentemente Ele que tem a essência da humildade e a mansidão de coração. É só a essência do coração de Jesus, em humildade e mansidão, que cobre e protege o nosso coração. Sabe? De coração para coração. Só através dele. Então, que hoje você possa anotar, analisar, rever, para poder remover, através do nome e do sangue de Yeshua, essa raiz soberba, analisando que você e que eu, nós não somos melhores do que ninguém. Pode ser que a nossa situação esteja um pouco confortável, mas se o Senhor quiser te moer, ele vai moer, tá? Para te tornar uma melhor pessoa, cada vez mais. E aquele que realmente é moído é porque é escolhido, né? Não tem para onde. Porque a obra maior fará. Então, gente, onde quer que você esteja, que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame a essência
de humildade e de mansidão. Que o Senhor traga luz para que você possa se render aos pés dele e entregar na cruz. Senhor, eu fiz isso aqui. Não foi legal. Fiz isso quando eu era jovem com a minha mãe, com meu pai. Eu agi com soberba com eles. Não reconheci o que eles fizeram, mesmo nas dificuldades que eles passaram, fome, tudo, eu nem sabia, mas eles me deram o que comer, fizeram isso, isso e isso, e eu não reconheci. Eu virei as costas para eles, virei as costas para os meus irmãos. Ah, tem um irmão que não tá legal. Ah, não tô nem aí para ele, que ele se vire. Ele que escolheu aquilo. Tudo isso é orgulho, gente. Tudo isso é soberba. Se alguém está abaixo porque fez algo e passou por algo, cuidado com o seu nariz soberbo. Amanhã o Senhor pode exaltar essa pessoa e te humilhar. Porque para Deus, essa pessoa que está lá embaixo é filho. Que você que tem esse conhecimento, esse entendimento, era para socorrer. Era para estar ali, ajudando e fazendo com que aquela pessoa tivesse um dia de paz. Não para que a tua soberba fizesse ele pegar uma corda para se suicidar, se matar, porque ninguém olhou para ele no momento mais difícil. Cuidado que o Senhor vai olhar, porque ele vai dizer: eu coloquei aquela pessoa naquele momento, naquela hora, naquele instante. O que você fez? Você matou meu filho. Ah, Senhor, não, não sei o que. Não. Assim como você, ele é meu filho. Eu te coloquei para tu fazer isso ou aquilo. E o que tu fizestes? O contrário. Então, que nós sejamos humildes e mansos como Jesus, gente. Os que mais precisaram foram os maravilhosos milagres que foram operados, que na palavra a gente enxerga isso. Então, que nós venhamos enxergar essa essência profunda de Jesus: mansidão e humildade. Sempre. Que o Senhor abençoe tua vida. Pai, nesse momento nós oramos. Que haja o fechamento, Pai, de todas as portas das trevas, que possam ter sido abertas. Que o Senhor feche agora, em um nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Shalom, shalom, gente.